Meus irmãos, esse é o nosso terceiro estudo sobre a ressurreição do Senhor Jesus. O tema deste estudo são as provas da ressurreição do Senhor Jesus. E o texto que nós iremos estudar nesta tarde está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, dos versos 1 a 10, o qual faremos a leitura agora. E pedimos que você abra a sua Bíblia e confira nas Escrituras se as coisas de fato são assim. Está escrito: no primeiro dia da semana, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e outro discípulo saíram e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. E abaixando-se, viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Viu também o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus. Não estava com os panos, mas dobrado em lugar à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E então os discípulos voltaram para casa. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, nós estamos há mais de um ano estudando todos os eventos, desde a prisão, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fizemos 2 estudos sobre a ressurreição até agora. Esse será nosso terceiro estudo. Nós estudamos a ressurreição na perspectiva do evangelista Mateus. Depois estudamos a ressurreição na perspectiva do evangelista Lucas. E hoje nós vamos ver a ressurreição na perspectiva de João. Amados, e é importante nós entendermos que o evangelho nos apresenta todos estes fatos pertinentes à prisão, à condenação, à crucificação, à morte, o sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus em sequência. Ou seja, o Evangelho nos apresenta esses fatos sequencialmente. Não é? E por quê? Por que razão há um relato sequencial dos fatos relacionados ao sacrifício de Cristo de um modo geral? Meus irmãos, a razão é porque a nossa fé, a fé que existe, há um único tipo de fé real, verdadeiro, a fé que salva o pecador, ela é racional. Significa que a fé que verdadeiramente salva e que aqueles que a têm são também assim, é uma fé que avalia fatos, que entende fatos. É uma fé que avalia provas, porque a Bíblia nos apresenta um relato dos fatos e as provas de que aqueles fatos realmente aconteceram. Com qual finalidade? Para que a nossa mente entenda, todas as dúvidas e objeções do nosso coração sejam sanadas, sejam resolvidas, e então o coração finalmente se renda e creia naquilo que o Evangelho está nos comunicando. É por isso que até aqui, meus irmãos, depois de um ano de estudo aproximadamente, nós vemos que o Evangelho vem fazendo isso, fornecendo dados, informações detalhadas, provas de que o Senhor Jesus, sim, foi preso, foi condenado, foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas também provas de que ele ressuscitou. Por isso hoje nós vamos estudar sobre as provas da ressurreição do Senhor Jesus. Deus não nos pede, meus irmãos, para acreditarmos em coisas que a nossa mente não consegue entender. A fé, ela é racional.
você consegue entender as coisas das quais a Bíblia nos fala, não é? Porém, agora nós entramos na parte mais difícil de todas, que é falarmos a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, e eu vou explicar para vocês por que essa é a parte mais difícil. Não é? É simplesmente porque, diante da realidade como nós a conhecemos hoje, falar sobre morte e ressurreição não é difícil, ou melhor, falar sobre morte e sepultamento não são coisas difíceis da nossa mente entender. Porque nós simplesmente já vimos muitas pessoas mortas serem sepultadas. No entanto, o que é que nós nunca vimos? Nós nunca vimos uma ressurreição. Ou seja, diante da realidade como nós a conhecemos agora, os túmulos são considerados como moradas permanentes. Entretanto, não é isso que o Evangelho nos afirma, irmãos. O Evangelho nos fala que a morte ela é temporária e que túmulos são moradas provisórias para os corpos dos homens. E essa é a mensagem da ressurreição dos mortos. Falar sobre ressurreição é falar sobre coisas que parecem contrariar a realidade como nós a conhecemos. E essa é a parte mais difícil da nossa mente entender e do nosso coração crer. Ok? E é por isso que quando nós olhamos para aquele domingo da ressurreição, o que é que nós não encontramos? Nenhum ser humano que realmente acreditasse que o Senhor Jesus, que foi crucificado, morto e sepultado, havia ressuscitado. Ninguém acreditava na ressurreição do Senhor Jesus. E nós, evidentemente, que já estudamos isso por 2 finais de semana, vimos que os evangelhos nos mostram isso. Que as mulheres que seguiram o Senhor Jesus desde a Galileia, naquele domingo da ressurreição, o que é que elas foram fazer no túmulo? Elas foram ungir o corpo, elas prepararam aromas para ir ungir o corpo, como Lucas 24:1 nos informa. Não é? Então, obviamente que elas não esperavam chegar no túmulo, onde o corpo do Senhor Jesus foi sepultado, e encontrar aquele túmulo vazio. É evidente, é óbvio, é claro que as Escrituras querem nos mostrar isso. Que não havia essa fé com relação à ressurreição de mortos, não havia no coração destas mulheres. Entretanto, elas sabiam que o Senhor Jesus havia morrido, elas criam que ele havia sido sepultado, só que elas não acreditavam na ressurreição. E nós precisamos, meus irmãos, crer na morte, porque a morte do Senhor Jesus, como nos afirma o Evangelho, foi por causa dos nossos pecados. Precisamos crer no sepultamento do Senhor Jesus como último degrau da sua humilhação por nós, como já estudamos recentemente. E precisamos crer na ressurreição, que Ele está vivo, que o nosso Salvador triunfante, para quem agora nós oramos e adoramos e louvamos, não é um cadáver, e sim um Senhor que ressuscitou ao 3º dia. Mas as mulheres não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. E os apóstolos? Meus irmãos, nós estudamos em Lucas 24, no último final de semana, que depois que um grupo de mulheres foi ao túmulo e viu que a porta estava removida e que o anjo que removeu a porta anunciou a elas sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e que elas foram convidadas para entrar no túmulo e ver com os próprios olhos tudo o que havia acontecido ali, essas mulheres elas saem do sepulcro e vão até os apóstolos e anunciam a eles o que elas viram e ouviram no túmulo. E qual foi a reação deles? Lucas 24:11 nos informa que as palavras delas pareceram um delírio e eles não lhes deram crédito. Ou seja, onde que eu quero chegar aqui, meus irmãos? A que todos nós entendamos que não havia no mundo, naquele dia, até este momento registrado pelo apóstolo João, ninguém no mundo que acreditasse que o Senhor Jesus havia
ressuscitado. Não é? E é exatamente para que nós constatássemos essa verdade que existe esse relato tão detalhado, claro, preciso e cronológico dos fatos, que nos foi deixado pelo Espírito Santo, para que nós vejamos que crer em ressurreição de mortos não é coisa fácil, nem para a nossa mente, menos ainda para o nosso coração. Porém, existe o relato bíblico, existem a narração dos fatos e existem as provas de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e é por meio destas provas que todas as objeções do coração são vencidas e o coração finalmente se rende e crê verdadeiramente: Jesus ressuscitou dos mortos. É isso que acontece quando nós analisamos os fatos. Por isso, amados, o que é preciso para que nós cheguemos a conclusões assim e o coração daqueles que não creem ainda cheguem à fé, sejam levados à fé, precisa que nós avaliemos todos esses relatos, olhemos as provas que nos foram deixadas para que nós possamos entender os fatos, avaliar as provas, e foi exatamente assim, fazendo isso, que os primeiros cristãos creram na ressurreição. Então vamos fazer isso, sob a ótica do apóstolo João, olhando para o capítulo 20, verso 1, que nos leva novamente ao início daquele domingo da ressurreição. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, estando ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada e viu que a pedra havia sido removida. Nós nos recordamos que Mateus, Marcos e Lucas nos falam sobre um grupo de mulheres que foi ao sepulcro no domingo de manhã. Dentre elas, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, Salomé e outras mulheres. Um grupo de mulheres foi ao sepulcro. Porém, na perspectiva do apóstolo João, ele quer nos mostrar a perspectiva da ressurreição, mas dando ênfase na pessoa de Maria Madalena. Não é? Quem foi essa mulher e por que ela estava indo ao sepulcro? Porque todas as vezes que a Bíblia fala deste primeiro dia da semana e destas mulheres indo ao sepulcro, Maria Madalena é mostrada primeiro. Meus irmãos, porque Maria Madalena demonstra no Evangelho um profundo amor por Jesus. E por uma razão muito óbvia, muito clara. A Bíblia nos informa que o Senhor Jesus a libertou do poder dos demônios. Que ela era uma mulher que vivia possessa por 7 espíritos, 7 demônios. E Jesus então a libertou destes demônios. E por isso ela expressava grande gratidão ao Senhor por aquilo que ele fizera por ela. Meus irmãos, é por isso que ela amava tanto o Senhor. É por isso que por 3 anos e meio ela andou com o Senhor. É por isso que quando Cristo estava pendurado na cruz, ela estava lá aos pés da cruz. É por isso que quando o corpo do Senhor Jesus foi crucificado, Maria Madalena estava lá. E no primeiro dia da semana, quando era possível que eles fossem até o sepulcro, porque os judeus guardavam o sábado, ela é mostrada sempre liderando o grupo, como aquela que mais amava o Senhor, devido às coisas que Cristo fez por ela. E nós deveríamos aprender com ela e sermos também gratos ao Senhor por tudo o que Ele fez por nós. Mas aqui o que nós temos é que Maria Madalena sabia onde o corpo do Senhor havia sido sepultado. Ela vai no domingo de manhã ao sepulcro, de madrugada, e nos diz a Bíblia que ela viu que a pedra que era a porta da entrada do sepulcro havia sido removida. Mas note também que, além de João não mencionar o nome das demais mulheres, João também não menciona o anjo que removeu a pedra. João não menciona a primeira vez que a mensagem da ressurreição foi proclamada, que foi pelo anjo que removeu a pedra. João não menciona os fatos que aconteceram dentro do sepulcro. Ele se limita a dizer que Maria Madalena viu que a pedra havia sido removida e que ela então corre para anunciar esses fatos
aos apóstolos. Não é? E vejamos aí no verso 2, então, como isso acontece. No verso 2 é dito que, então, Maria Madalena, depois que viu a pedra removida e todos os eventos que nós já conhecemos, ela corre ao encontro de Simão Pedro e do outro apóstolo a quem Jesus amava. Né? Veja como o João registra a atitude de Maria Madalena. Ela não foi caminhando calmamente em direção a Pedro e João. É dito que ela correu ao encontro deles, ou seja, esse fato, este detalhe de Maria correr mostra que ela estava desesperada, devido ao fato de que ela foi ao sepulcro e ela não encontrou lá o corpo do Senhor Jesus. É evidente que ela estava indo ao sepulcro procurando um corpo, ok? Ela não acreditava em ressurreição de mortos. Ela acreditava no Senhor. Ela conheceu o poder de Cristo, de libertá-la do poder, mas ela não acreditava em libertação, em ressurreição de mortos. Por isso ela procura Pedro e João, que eram considerados os dois principais apóstolos, e a notícia que ela leva a eles aí no final do verso 2 é: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Ou seja, ela vai levar uma notícia. A notícia não é Jesus ressuscitou, ainda que ela tivesse ouvido isso, não da boca de um pregador humano, mas da boca de um pregador celestial. O anjo anunciou a ela que Jesus havia ressuscitado e ela não acreditou. Então entenda que crer de verdade em ressurreição de mortos não é fácil, não é coisa simples, não é coisa fácil, porque se não foi para Maria Madalena, se não foi fácil para os apóstolos, como poderia ser fácil para mim ou para você? Meus irmãos, pensa nisso. Por que Maria Madalena pensou que tiraram do sepulcro o Senhor e ela não sabia onde o puseram? O que ela estava pensando? Meus irmãos, por que ela pensava assim? Né? Por que ela pensou isso? Que tiraram do sepulcro o Senhor e ela não sabia onde o corpo estava, no caso, né? Devido àquilo que era o entendimento dela das circunstâncias às quais ela tinha testemunhado ali. Por que ela pensava assim? Primeiro, porque ela havia visto o Senhor Jesus Cristo morto. Ok? Ela viu o Senhor Jesus Cristo morto e, além disso, ela acompanhou também o funeral. Ela podemos dizer assim, podemos usar um termo mais contemporâneo, ela foi no velório. Ela viu o Senhor morto e ela esteve ali, ela viu como José de Arimateia e Nicodemos prepararam o corpo, sepultaram, lacraram a pedra e, enfim, ela viu isso. Ela viu o Senhor Jesus Cristo morto e sepultado. Meus irmãos, e é óbvio, é claro, é evidente que acreditar que alguém que você viu morto e sepultado ressuscitou parece loucura. Você entende? O que o Evangelho está querendo nos mostrar aqui? Que parece loucura isso, porque na realidade onde nós vivemos, pessoas que nós vemos mortas e vamos no velório não voltam mais. Só que alguém disse para ela, anjos disseram para ela que Jesus não estava morto. Só que o coração reluta em acreditar nisso. Meus irmãos, em segundo lugar, a razão dela falar isso para Pedro e João é que era comum naquela época, e é comum, inclusive hoje, ladrões de túmulos. Principalmente túmulos de pessoas ricas. E como nós nos lembramos aqui do sepultamento do Senhor Jesus, o Senhor Jesus foi morto como um malfeitor. Ele foi morto crucificado, escarnecido e zombado. Morreu a morte mais humilhante que os homens puderam fornecer a ele. Todavia, o sepultamento do Senhor Jesus foi o sepultamento de um homem rico. Porque era assim que Isaías 53:9 dizia que seria.
que eles lhe dariam uma sepultura com os ímpios, porém ele estaria com o rico na sua morte. Isaías 53:9, nós já estudamos isso também. E Maria viu isso, não é? Viu que o Senhor Jesus foi sepultado como um homem rico. E nesse sentido nós vemos ali os preparativos de José de Arimateia e Nicodemos, que o que fazem? José de Arimateia compra um lençol de linho finíssimo, que era um item de grande valor para envolver o corpo do Senhor, como era o costume dos judeus ao sepultar um morto. Eles não usavam caixões como nós usamos atualmente, ou urnas funerárias, né? Eles usavam um tecido, uma espécie de lençol de linho para sepultar seus mortos. Só que, porém, somente os ricos eram sepultados nesses tipos de lençol muito caro, de linho caríssimo. E, portanto, qual era a única explicação lógica possível na mente de Maria Madalena? Roubaram o corpo do Senhor. Algum ladrão teve lá, alguma coisa aconteceu lá, eu só sei de uma coisa: o corpo não está lá. Então, há esses pontos que o coração humano, há essas objeções, havia essas objeções no coração de Maria Madalena, e essas objeções são muito difíceis de serem vencidas. Por isso que é preciso provas. Não é? Então, nós devemos aqui fazer uma breve reflexão quanto a mim e a você. Será que nós ainda pensamos que crer em ressurreição de mortos é coisa fácil? Não é. Não é. Imagine, vamos imaginar aqui, numa situação mais próxima, imagine uma pessoa que você conhece que recentemente morreu. E chega alguém e diz para você: você lembra de fulano que morreu? Eu lembro. Pois é, ele ressuscitou. Ele não está mais morto, eu vi ele. Ele não está lá, vamos lá ver o sepulcro dele, está vazio o sepulcro. Você não vai, o seu coração relutará em acreditar nisso, porque isso parece contrariar a nossa realidade, meus irmãos. E como Maria Madalena, por exemplo, foi uma mulher que viu muitas coisas extraordinárias nesses 3 anos e meio que ela andou ao lado do Senhor Jesus. Ela viu muitos milagres. Lá no sepulcro ela viu um anjo do Senhor. Ela ouviu a voz desse anjo. Dentro da sepultura nos é informado por Lucas que haviam 2 anjos que reiteraram a ela a mensagem da ressurreição. Porém, ela acreditava em muitas coisas corretamente, mas ela não acreditava que mortos poderiam voltar à vida. Meus irmãos, Maria Madalena é a prova disso, de que você pode ser um crente que conheceu o Senhor, que crê no nome do Filho de Deus, que crê que ele morreu por seus pecados, mas que não crê que mortos ressuscitam. E se você não crê que mortos ressuscitam, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, uma coisa depende da outra, meus irmãos. A ressurreição de Cristo é parte da realidade. Ao final da pregação você vai entender por quê. Essa é a realidade. Mortos ressuscitam. Porém, Maria Madalena, diante de Pedro e João, continua sustentando a tese do roubo do corpo. Então vejamos a reação de Pedro e João nos versos 3 e 4. Quando eles ouvem a notícia de Maria Madalena, que tiraram o corpo do Senhor, não sabemos onde o puseram. A reação de Pedro e João, vejamos, verso 3. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao sepulcro, e os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Veja, agora quem ouve a notícia são os apóstolos. E o que eles fazem ao ouvir a notícia? O que eles fazem? Eles vão ao sepulcro para ver se as coisas ali são de fato verdade. Mas é dito que primeiro eles saem, saíram e foram ao sepulcro, quer dizer que eles saíram caminhando em direção ao túmulo. Mas note que no verso 4 nós somos informados que eles não caminham, mas que os 2 corriam juntos.
Ou seja, os dois não estavam mais caminhando junto, mas correndo junto. O que significa isso? Que eles estavam correndo em direção ao túmulo. E o que levou os dois discípulos a se apressar a chegar ao sepulcro? Meus irmãos, eles estavam aflitos. A mensagem de que o corpo do Senhor não estava mais no túmulo produziu aflição no coração dos discípulos. Não é? A notícia que Maria Madalena levou a eles produziu aflição no coração deles. E então nós vemos aí no final do verso 4 que nós somos informados que João chega primeiro. Não é? No final do verso 4 é dito assim que os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Então o outro discípulo era João. João, o escritor desse evangelho. Meus irmãos, mas por que nós somos informados que João chega primeiro? Que os dois saem juntos, depois correm juntos, mas João ultrapassa Pedro. Não é? Há inúmeras teorias, especulações a respeito disso. Não é? Uma que João era mais novo, portanto poderia correr mais rápido. Outra que Pedro havia negado o Senhor Jesus e por isso ele hesitou em correr para a sepultura. Porém, meus irmãos, como a Bíblia não nos informa o motivo, não é sábio especular. Como a Bíblia não nos informa o motivo, o que é sábio é nós levarmos em consideração simplesmente que o apóstolo João chegou primeiro ao túmulo. E o que foi que ele viu? Olhemos aí o verso 5. Verso 5 diz que abaixando-se viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Note que o relato do verso 5 está em perfeita harmonia com a personalidade de João. João é sempre mostrado no evangelho como alguém calmo, que alguém que sempre pensava antes de agir, não é? E ele reage exatamente como era a sua personalidade. Ele chega diante do túmulo e ele constata que a porta do túmulo estava aberta, porém ele não entra imediatamente dentro do túmulo. O que ele faz? Ele se limita a se abaixar e olhar para dentro. Verso 5 diz, e abaixando-se viu. O que foi que ele viu dentro do túmulo? Ele viu os panos de linho deixados ali, mas não entrou. Veja, João constata visualmente, ele vê, ele é uma testemunha ocular do que aconteceu dentro do túmulo. João, ele viu o túmulo vazio, assim como Maria Madalena havia informado, e nos é dito também que ele viu também os lençóis de linho caríssimo, ok? Ele viu isso, ele viu essas coisas, não é? Ele viu que o corpo não estava no túmulo, porém o lençol havia ficado lá. E é evidente que se ladrões tivessem entrado no túmulo, o que é que não estaria lá? Os lençóis de linho caríssimos. Não é? Maria Madalena, ela acreditava que alguém havia levado o corpo do Senhor. Porém, a conclusão lógica aqui que João é o seguinte: alguma coisa aconteceu dentro do túmulo, não é? Mas seja lá o que tivesse acontecido ali, uma coisa não aconteceu, ladrões não estiveram lá. E por que não? Porque, meus irmãos, João constatou, olhando visualmente, de fora para dentro, sem entrar no túmulo, que aquilo que tinha valor foi deixado e o que não tinha valor fora levado. Não é? Ou seja, quando um ladrão de túmulo invade um túmulo, o que ele faz? Ele leva o corpo e deixa os pertences ou ele leva os pertences e deixa o corpo? É sempre o contrário. Então, o fato de João ver os lençóis de linho caríssimos deixados ali, faz com que ele reflita, e essa é uma prova da ressurreição do Senhor Jesus. Essa é uma prova de que o corpo dele não foi roubado por ladrões, porque ladrões não agem assim. Ok? Mas o que aconteceu então? O que nós podemos aqui concluir desse verso 5? Que João vai, olha, o corpo não está lá, mas os lençóis de linhos permanecem, e ele permanece do lado de fora, certamente refletindo sobre o que ele viu. Ou seja, ele viu provas da ressurreição e ele ficou ali do lado de fora, refletindo sobre o caso.
Mas agora vamos olhar como Pedro reage. Pedro chega depois, veja, verso 6. Chegando Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos de linho deixados ali. Veja, pouco tempo depois chega Pedro, e Pedro age exatamente de acordo com a sua personalidade. Pedro é sempre mostrado na Bíblia como aquela pessoa impulsiva, como aquela pessoa que ela age antes de olhar. Então, Pedro ele entra no túmulo e ele constata que o que Maria Madalena falou era verdade. O túmulo está vazio. Ou seja, há um túmulo e não há um corpo. Não é? Mas os lençóis, veja que mais uma vez é mostrado isso. Simão entra e viu os panos de linho. Veja que mais uma vez o Evangelho nos fala do tal dos panos de linho. Ou seja, Pedro também tem essa objeção do coração dele sanada com o que ele vê quando entra no sepulcro. Ou seja, se ladrões, violadores de túmulos tivessem entrado ali, eles não iam deixar para trás o item mais valioso que havia dentro daquele túmulo. Meus irmãos, você consegue perceber o modo como o Evangelho vai nos narrando os fatos com a intenção de ir sanando as dúvidas do nosso coração? Não é porque a gente poderia também pensar, peraí, mas será que Jesus ressuscitou mesmo? Será que não roubaram o corpo dele? Será que não foram os discípulos que roubaram o corpo dele? Porém, se tivesse sido, por que eles iriam correndo para o sepulcro? Por que eles reagiriam assim à mensagem da ressurreição? Você vê que aquilo que está registrado no Evangelho é uma narração dos fatos e são nos apresentadas provas que vão vencendo e nos convencendo de que o fato do túmulo estar vazio tem outra explicação além daquelas que o nosso coração vai buscar. Meus irmãos, é por essa razão que o Espírito Santo nos fornece agora, sob a ótica do apóstolo Pedro, um relato mais detalhado do que havia dentro do túmulo. Não existe relato mais detalhado do túmulo além desse que é mostrado aqui pelo apóstolo Pedro. E a razão dessas coisas estarem aqui, irmãos, é a seguinte: é para que você avalie os fatos, para que você avalie essas provas, para que, de modo racional, você compreenda o que o Evangelho está te mostrando, porque o que foi deixado dentro do túmulo são provas de que o Senhor Jesus, de fato, ressuscitou. Veja o que é mostrado no verso 7. Falando ainda sobre Pedro, é dito, está escrito, viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas dobrado em um lugar à parte. Queridos, é fato que Pedro constatou isso. Algo muito estranho aconteceu ali. O corpo sumiu, mas os lençóis não sumiram. Além disso, somos informados a respeito de um lenço que havia ficado no interior do túmulo. Mas pense, por que o Espírito Santo nos informa deste detalhe do lenço? O que isso tem a ver com a ressurreição? Meus irmãos, para entender a respeito do lenço que Pedro viu no interior do túmulo, dobrado e separado dos lençóis de linho, nós precisamos entender um pouco a respeito do modo como os judeus sepultavam seus mortos. Era comum, né, diante do processo de preparação do corpo para o sepultamento, colocar um lenço sobre o rosto do morto, como um sinal de respeito. Era isso que os judeus faziam. E nós podemos também observar isso claramente naquele estupendo milagre de João capítulo 11 a respeito da ressurreição de Lázaro. Pois quando Lázaro sai vivo do túmulo, e mais uma vez a Bíblia está nos mostrando isso, morto saindo do túmulo, nos é dito que o que estivera morto saiu com os pés e mãos atados com faixas e o rosto envolto em um pano.
João 11:44. Então, portanto, o lenço que Pedro vê aqui, dentro do túmulo, ele havia sido colocado sobre o rosto do Senhor, né? Isso é mencionado aí no verso 7. Viu também que o lenço que fora colocado sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas colocado num local à parte. Não é? O Espírito Santo cuidadosamente nos informa sobre essa questão do lenço, para que nós reflitamos a respeito disso. Meus irmãos, o lenço, ele não estava junto com os lençóis de linho, embora tudo fizesse parte do ritual fúnebre dos judeus. O lenço havia sido também cuidadosamente dobrado e colocado ao lado, separado dos lençóis de linho. Meus irmãos, e esse detalhe que o Espírito Santo nos mostra no verso 7 tem uma razão muito importante. Queridos, é mais uma vez a Bíblia nos provando que ladrões nunca estiveram no túmulo. Por que não? Por acaso você já ouviu falar de ladrões que invadem um lugar para roubar, que roubam algo que não tem valor, que no caso seria um corpo morto, e deixam no lugar as coisas de valor e ainda mais organizam o lugar antes de se retirar? Você já ouviu falar de um roubo assim? Não, nunca, jamais. Isso é contrário à lógica, isso é contrário à sensatez imaginar que ladrões fariam isso. Pelo contrário, quando alguém chega em casa e vê tudo revirado, tudo bagunçado, isso é uma evidência que ladrões estiveram lá. Então, o que nós temos aqui no Evangelho é o Espírito Santo nos provando, meus irmãos, que o túmulo, ele foi perfeitamente organizado. O túmulo estava perfeitamente organizado. Os lençóis onde deveriam estar, o lenço dobrado num lugar à parte, sendo a única coisa que faltava lá dentro, o corpo do Senhor. Meus irmãos, e é certo que este fato fez Pedro pensar. Está tudo certo aqui dentro. Está tudo perfeitamente organizado, tudo certinho. Só falta o corpo. Meus irmãos, então, nós somos informados que enquanto Pedro certamente medita sobre isso, pensa, reflete sobre as provas que foram deixadas dentro do túmulo, o que acontece então no verso 8? João, então, se encoraja e entra no túmulo. Então, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou, viu e creu. Veja, agora a cena que temos é os dois apóstolos dentro do túmulo. Mas há aqui um detalhe muito importante. Não é dito que Pedro creu, que Pedro entrou, viu e creu. Não é dito até aqui que Pedro ele teve fé, ele creu na ressurreição do Senhor Jesus, mesmo vendo ele as mesmas provas que João viu. Então, guarda isso com você. Ambos, Pedro e João, estavam dentro do sepulcro. As mesmas provas da ressurreição foram postas diante dos olhos de ambos. Porém, nós somos informados que João, quando entra, ele vê o lençol, ele vê o lenço dobrado, ele vê que o túmulo está vazio, e a Bíblia diz então que João crê. João entra, vê e ele crê. Não é? Então, essas coisas estão escritas, meus irmãos, para nos ajudar a entender e a crer em ressurreição de mortos. Presta atenção, presta atenção. Nós podemos, agora, com todo o cenário posto diante de nós, ver com os olhos da fé o mesmo que João viu. O que João vê dentro daquele túmulo? Bom, primeiro, ele não vê o corpo. Não havia um corpo lá. Mas os lençóis de linho caríssimos, sim, João viu dentro do túmulo. O lenço também que havia sido colocado sobre o rosto do Senhor Jesus, enquanto ele esteve
seu corpo esteve morto e sepultado, estava dentro do túmulo, porém o lenço estava perfeitamente dobrado e posto em lugar à parte. Ou seja, tudo estava em perfeita ordem dentro do túmulo. Mas então pensa, por que estes detalhes levaram João a crer na ressurreição? O apóstolo João foi o primeiro ser humano da terra a crer que Jesus ressuscitou dos mortos. O primeiro ser humano que creu na ressurreição do nosso bendito Salvador foi o apóstolo João. Ok? Mas por que João creu na ressurreição do Senhor Jesus mediante essas provas? Meus irmãos, exatamente devido a todos esses pontos que eu já coloquei aos irmãos aqui. O túmulo está vazio. Mas, obviamente, ladrões não entraram lá. Porque se ladrões tivessem entrado lá, estaria tudo revirado, estava tudo organizado. Outro ponto, João também sabia que os discípulos não haviam roubado o corpo. E por que não? Porque ele era um deles. E o Evangelho nos registra que quando as mulheres chegam para dar notícia, os 11 estão reunidos. Ninguém saiu para fazer alguma coisa. E mesmo que tivessem saído, como eles teriam vencido aquela guarnição de soldados que ficou rodeando o túmulo para que ninguém entrasse? Como ele poderia remover a porta, vencer todos aqueles soldados e levar o corpo sem que ninguém visse? Seria impossível, não é? Então, por isso que João, ele creu. Outra prova, a própria aflição do coração de João ao ouvir a notícia. Meus irmãos, então, e por último lugar aqui, em quarto lugar, o lenço perfeitamente dobrado e deixado no lugar à parte. Veja que João só vê isso quando ele entra no túmulo. E por que isso faz João crer? Escuta o que você vai ouvir agora. Meus irmãos, esse fato desse lenço perfeitamente dobrado revelava que quem fez isso não poderia ter sido outro senão o Senhor Jesus. E para que o Senhor Jesus Cristo fizesse isso, o que teria que ter acontecido? Ele tinha que ter ressuscitado. Mas como João chega a essa conclusão? Meus irmãos, João viajou e dormiu ao lado do Senhor Jesus muitas vezes. João conhecia muito bem qual o procedimento do Senhor Jesus logo ao acordar. É certo que algumas irmãs têm aquele marido bagunceiro que acorda, deixa tudo bagunçado no quarto, deixa a cama revirada, né, joga roupa para todo lado. Mas o nosso Senhor não era assim, nem nenhum homem piedoso. Nenhum homem que serve a Deus. Quem serve a Deus, deixa tudo certo, tudo organizado. João sabia que Jesus agia assim. Ele sabia que tudo estava ali do modo como o Senhor Jesus deixaria. E João, então, ao constatar visualmente estas coisas, conclui que foi o Senhor Jesus quem havia deixado tudo perfeitamente em ordem dentro do túmulo. Portanto, diante destas provas, todas as dúvidas, todas as objeções, todas as dificuldades da mente e do coração do apóstolo João em crer na ressurreição foram vencidas. Diante das provas que ele viu dentro do túmulo. Não é? Você percebe aqui o que é uma fé racional, o que é a fé de fato. Meus irmãos, quando é que a fé ela surge? Como é que a fé ela brota? Como é que a Bíblia pode dizer assim que João entrou, viu e creu? Como é que ela acontece? Meus irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós avaliamos os fatos, quando nós analisamos as provas e pensamos sobre elas, porque estas provas foram deixadas do sepulcro exatamente para esta finalidade, para que João e todos aqueles que entrassem lá vissem o modo como o Senhor Jesus Cristo deixou o túmulo após sua ressurreição e acreditassem, sem precisar vê-lo ressurreto. Isso é a fé.
Meus irmãos, o evangelista João é, portanto, o primeiro ser humano a crer na ressurreição do Senhor Jesus, mas ele não foi o primeiro a ver o Senhor Jesus ressurreto. Você entende isso? Quem foi o primeiro? Se você pegar o capítulo 20, dos versos 11 e diante, você vai entender para quem foi a pessoa que viu primeiro o Senhor Jesus ressurreto. Foi Maria Madalena. Mas João creu na ressurreição sem precisar ver o Senhor. Então, aqui é um ponto muito significativo para nós. Meus irmãos, a fé genuína, a fé salvadora, ela se dá dessa forma. Ela é uma fé que pensa. É a mente pensando, é o evangelho nos informando e a nossa mente pensando, o nosso coração duvidando e a nossa mente fornecendo então as provas que o nosso coração resiste em acreditar. Por isso que nos é mostrado que João crê quando ele entra no túmulo, vê as evidências, avalia as provas e a sua mente entende. Então o coração dele finalmente crê. Essa é a fé que salva. Não é algum tipo de credulidade ingênua. Não é você acreditar nas coisas sem que a sua mente entenda e o seu coração de fato compreenda. As pessoas acreditam supostamente que Jesus ressuscitou. Porém, quando você confronta elas com relação à ressurreição dos demais mortos, elas não acreditam que os outros mortos vão ressuscitar. Portanto, elas também não acreditam que Jesus ressuscitou. Elas ingenuamente acreditam porque ouviram. Então há uma diferença imensa entre você aceitar isso como verdade e você crer de todo o coração. Porque o seu coração, ele não vai crer sem que todas as objeções sejam vencidas. Meus irmãos, a fé, ela entende fatos. A fé avalia provas. Para que o seu coração realmente creia, todas as dúvidas e objeções do coração precisam ser vencidos. E de João, de fato, foram. Porque nós somos informados no final do verso 7 que ele entrou no túmulo, ele viu as provas e ele creu. Porém, não é dito o mesmo de Pedro. Não foi dito o mesmo de Pedro. Pedro viu as mesmas provas. Porém, Pedro não hesitou em entrar no túmulo, mas ele hesitou em crer. Ok? E aqui nós podemos, com esses dois exemplos de Pedro e João, ter uma ideia de como a fé na ressurreição de fato acontece nas pessoas. Essa fé na ressurreição do Senhor não acontece do mesmo modo em todos os corações. Para alguns, a semelhança de João, essas pessoas elas ouvem o evangelho, avaliam os fatos, conferem as provas e logo creem. Outros são como Pedro. Eles ouvem o evangelho, avaliam os mesmos fatos, veem as mesmas provas, porém demoram mais para crer. Porém, esse resumido relato entre Pedro e João, no interior do túmulo, onde o corpo do Senhor Jesus havia sido sepultado, esse relato ele é suficiente para que nós entendamos hoje e creiamos na verdade central do Evangelho. Que nós cremos, adoramos, servimos e obedecemos, não um cadáver, mas um Senhor que ressurgiu do túmulo na manhã de domingo, do terceiro dia após sua morte. E ele então remove do seu corpo a mortalha ou o lençol no qual ele havia sido sepultado, retira o lenço do seu rosto, dobra tudo perfeitamente como era o proceder do Senhor, tudo que ele fazia é perfeito, tudo que ele faz é perfeito, então tudo estava perfeitamente organizado, como é o proceder do Deus que criou o céu e a terra, irmãos. Não existe nada que Deus criou que seja desorganizado. Tudo, esse relato está aqui para que nós creiamos. Porém, Pedro demorou mais para crer. Ou nós podemos aqui entender que Pedro só foi crer mesmo quando ele viu o Senhor ressurreto. Só ali que ele viu o Senhor. Porém, nós devemos nos lembrar
que o Senhor Jesus ressurreto, quando aparece aos discípulos, ele os repreende severamente por causa da dureza e incredulidade do coração deles. Porque foram dadas a eles as provas da ressurreição, mas eles se recusaram a crer. Por isso nós devemos ser cuidadosos. Meu irmão, isso aqui não é coisa com a qual se pode brincar, não. Coisas sérias estão sendo postas diante de você hoje. Vida e morte, céu e inferno. Crer ou não crer. Crer ou permanecer na incredulidade. Não é? Naquela passagem onde o Senhor Jesus, depois de ressurreto, se encontra com os discípulos no caminho de Emaús, o Senhor Jesus os repreende, dizendo assim: ó nécios, tardios de coração em crer em todas as coisas que os profetas disseram. O Senhor Jesus repreendeu os discípulos que demoraram a crer. E Pedro foi assim, irmãos. Pedro creu somente depois que viu o Senhor. Para Pedro era preciso mais do que as provas do sepulcro para que ele viesse a crer. Mas aqui nós temos ainda uma nova prova acerca da realidade desses fatos. Veja como a Bíblia vai nos fornecendo prova após prova. Verso 9. Uma nova prova da realidade daquilo que aconteceu ali. O verso 9 nos diz assim: porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Ou seja, porque ainda não entendiam a Escritura, segundo a qual era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Não é aqui, quem está escrevendo essas palavras é o próprio apóstolo João. Aquele que acabou de entrar no sepulcro, ver e crer. Muitos anos depois ele escreve o Evangelho de João. E aqui João ele está fazendo o quê? Ele está confessando a sua própria deficiência em crer e entender certas coisas, as coisas a Bíblia diz. Você entende? Então João está aqui sendo sincero a respeito de um fato tão desonroso acerca da própria pessoa dele, que ele não entendia direito as profecias a respeito das coisas que estavam acontecendo ali. Por exemplo, João conhecia bem o Salmos 16:10. Esse salmo nos fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Foi escrito por Davi e diz assim: não, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que teu santo sofra deterioração. Ou seja, havia ali uma promessa de que Deus não deixaria o Messias sepultado, mas que ele ressurgiria. E João, ele conhecia estas coisas, porém ele não entendia isso direito, e isso foi uma dificuldade para ele. Era necessário, meus irmãos, como finaliza João, verso 9, que o Senhor Jesus ressuscitasse dos mortos. Era necessário que o Senhor Jesus ressuscitasse dos mortos. Tão necessário quanto a sua morte, tão necessário quanto o sepultamento, foi necessária a ressurreição do Senhor Jesus, não por causa dele, mas por nossa causa. É preciso ter um entendimento claro, meus irmãos, acerca do Evangelho. Você tem que entender o Evangelho, porque a sua vida depende disso. Romanos 4,25 diz, o apóstolo Paulo diz assim: e ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então veja só, o que o apóstolo Paulo escreveu sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Veja aqui porque João diz que era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. O apóstolo Paulo explica que ele foi entregue por causa dos nossos pecados, ou seja, era necessário devido ao plano de Deus que, os nossos pecados fossem imputados a Cristo na sua morte. Por isso a Bíblia diz que ele carregou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Por isso o profeta Isaías diz que foi lançado sobre ele as nossas iniquidades. Então era necessário que isso acontecesse, por quê? Para que ele fosse punido em nosso lugar. Irmãos, que mensagem mais bendita, mais consoladora é essa?
de que o Senhor Jesus foi entregue à morte por nossa causa, era necessário que essas coisas acontecessem. Mas que ele também ressuscitou por nossa causa. Ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, o que o apóstolo Paulo quer nos informar aqui, que nos conecta com o texto de João, capítulo 20, verso 9, é que foi por meio da ressurreição que a justiça de Cristo foi imputada ao seu povo. Essa é a conhecida doutrina da imputação. Talvez você saiba o significado da palavra amputação. Amputar é cortar fora, imputar é colocar dentro. Os nossos pecados foram imputados ao Senhor Jesus e ele foi morto, carregando os nossos pecados, sofrendo toda a punição que os nossos pecados merecem. E agora ele ressuscita para ele imputar a nós a justificação. E como é que um crente ele é justificado? Pela fé somente. Só há um meio de você ser justificado. Crendo. E no que você precisa crer? Na morte, no sepultamento e na ressurreição. Meus irmãos, mas há um outro ponto que eu quero que vocês agora, por gentileza, abram suas Bíblias e leia, porque isso faz parte da realidade, nós precisamos ser sábios e olhar para a realidade do modo correto. 1 Coríntios 15, 21. Presta atenção, veja como é a realidade. Aqui você tem... isso vai contrariar o modo como você vê a realidade. Ó. Porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição de mortos. Você acredita que a morte veio a todos os homens? Certo? Você acredita? Você crê nisso? Mas você também acredita que a ressurreição dos mortos vem também a todos os homens? Você acredita que mortos ressuscitam? Você acredita que todas as pessoas que você conheceu que foram sepultadas, você vai vê-las de novo? Você crê nisso? Meu irmão, porque crer na ressurreição de Cristo é crer nisso. Assim como a morte entrou no mundo por Adão, a ressurreição veio a todos os homens porque Cristo ressuscitou. Por isso que ele é chamado aqui no próprio capítulo 15 de as primícias dos que dormem, ou o primeiro dos que faleceram. Ele foi o primeiro a ressuscitar e a permanecer vivo para sempre. E logo, meus irmãos, isso ocorrerá com toda a humanidade. Nós precisamos crer na ressurreição, porque essa é a essência da salvação. Lembre-se daquela passagem onde o apóstolo Paulo também diz: a saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Ou seja, não existe salvação real, verdadeira, genuína, sem que o pecador creia que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas então, presta atenção. Só que o fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, meu irmão, também prova que mortos ressuscitam, que túmulos são moradas temporárias e que é seu dever olhar para o mundo, ter uma cosmovisão cristã do mundo. E a cosmovisão cristã é a seguinte: sempre que você olhar para um túmulo, lembre-se, aquela pessoa que está sepultada ali, ela vai ressuscitar no dia em que Cristo voltar. Meus irmãos, é por causa destas coisas, por ser tão difícil de nós entendermos e de ser algo tão aparentemente contrário a essa realidade, que o Espírito Santo nos deixou esse relato. Nos deixou tantas informações sobre o túmulo vazio. Nos falou sobre o lençol, nos falou sobre o lenço, nos falou sobre a ausência do corpo. Meus irmãos, para que nós pudéssemos chegar à bendita conclusão, não é? A qual quero que vocês retornem ao capítulo 20, verso 10, para que nós leiamos e venhamos a concluir então nosso estudo. Porque está escrito assim: que então os discípulos voltaram para casa. Terminaram-se os eventos ali dentro do túmulo. Na manhã de domingo, Pedro e João, cada um vão para a sua casa. Mas Pedro chega na sua casa de um jeito e João chega na sua casa de outro modo. Como é que Pedro chega em casa? Incrédulo. Pedro ainda não crê. Pedro ainda não acredita.
apesar das provas que foram colocadas diante dele. Como é que João chega na casa dele? Crendo. Sabe como é que João chegou em casa? João chegou em casa dizendo, ressuscitou o Senhor. Sabe quem é que estava na casa de João? Quem foi que Jesus, enquanto estava crucificado, colocou sob os cuidados de João? Maria, a mãe do Senhor Jesus. Você imagina que mensagem bendita foi para Maria ouvir que o filho que ela viu morrer lá na cruz estava vivo? Você nota que diferença isso faz no coração das pessoas? A incredulidade é uma miséria, meus irmãos, é uma desgraça. A fé é uma bênção. Porém, fé é ter certeza sem ver. Fé é você crer sem precisar ver. Esse é o próprio conceito de fé. Entenda que a Bíblia não nos dá uma descrição do que a fé é. Não existe isso na Bíblia. Não existe uma descrição sobre o que a fé é em essência. Existe na Bíblia um único versículo que nos fala sobre o que a fé é, o que a fé faz quando ela está em operação no coração humano. O que a fé faz quando ela existe no coração de alguém? Ela traz certeza, não dúvidas. Meus irmãos, provas de ressurreição são exatamente para que as dúvidas sejam sanadas. E então o coração creia. Porque fé é certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Vai chegar o dia em que o mundo inteiro vai ver o Senhor. O Evangelho nos fala. O livro de Apocalipse 1,7 diz que vai chegar o dia em que todo olho o verá. Chegará o dia em que todos aqueles que não creram que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, o verão vivo. Todavia, ali não haverá mais tempo de oportunidade de arrependimento. Porque a fé é você crer sem ver. Depois da morte, todo mundo sabe que Deus existe. Não existe ateu. Todos os ateus que já morreram já viraram crentes agora. Eles já sabem que Deus existe. Só que a fé em Deus não pode mais mudar a situação deles para a eternidade. É aqui neste mundo, meu querido, diante da pregação do Evangelho, que você precisa usar a lógica, o raciocínio, a sua inteligência, para ver que o Espírito Santo cuidadosamente deixou para nós um relato detalhado das coisas que haviam dentro daquele túmulo vazio, e que estas provas são suficientes para levar o coração humano a crer. E a prova de que isso é possível foi que João creu. E muitos já creram por ouvir este relato. Mas vai chegar o dia que todos vão crer, porém vai ser tarde demais. Mas ainda, alguém poderia dizer assim, mas a maioria dos apóstolos creram só depois de ver. Não é verdade? É verdade. Porém, no entanto, também é verdade que eles foram seriamente repreendidos pelo Senhor, como você pode ler em Marcos 16,14. O Senhor se manifesta e os repreende severamente pela incredulidade e dureza de coração deles. Ok? Então, entendam uma coisa. Qual é o tipo, qual é o modo de se crer que a Bíblia exalta? Você pode, se puder, vá aqui a João capítulo 20, verso 29 e veja o Senhor Jesus ressurreto falando a um apóstolo incrédulo. O que o Senhor Jesus disse a ele? Jesus lhe disse, bem, porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Meu irmão, bem-aventurados são os que não viram e creram. Por isso, se o teu ou meu coração está demorando a crer, hoje essas provas são postas diante de você. Observe que o Senhor Jesus, ele exalta quem não viu, ele vivo e creu.
Creio porque o Evangelho fala sobre isso. Creio porque os apóstolos testemunharam depois sobre isso. Creram porque isso está escrito na Bíblia, do início ao fim, que o Messias viria, morreria, mas ressuscitaria. E o Novo Testamento anuncia isso, e os apóstolos pregaram isso. E essa é a própria essência do Evangelho. Jesus Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 3 e 4. Essa é a própria essência do Evangelho. Só que a salvação se dá quando eu creio em todo o Evangelho, não em parte dele. Por isso, ore ao Senhor, entenda que a finalidade destas coisas escritas é para que nós cheguemos ao final, chegando todos à mesma conclusão, que é ressuscitou verdadeiramente o Senhor, porque as provas estão no Evangelho. Feche seus olhos, ore conosco. Graças damos a Ti, Senhor, nosso Deus, por Tua muita misericórdia e bondade, por Tua graça estendida sobre as nossas vidas, porque Tu és o nosso Deus, e nos forneceu, Senhor, tão rico e precioso relato sobre as coisas que aconteceram naquela manhã de domingo. Sobre esta verdade tão essencial, tão combatida, mas que aqueles que creem no Evangelho, Senhor, se submetem, se curvam e creem. Porque sabemos, Senhor, que esta é a mais bendita verdade. Que o Senhor criou os homens e soprou em nós o fôlego de vida, para que venhamos viver para sempre. E que Cristo desceu do céu para morrer por nossos pecados, carregando a nossa culpa. Desceu ao sepulcro como um degrau da sua humilhação, ao ter o seu corpo retido pela morte por 3 dias. Mas que, soltas as ânsias da morte, ele ressuscitou por seu próprio poder e majestade. Pois não era possível que ele fosse retido pela morte, sendo ele o príncipe da vida, o Deus, Criador e Senhor do céu e da terra. E sabemos que por estas coisas, Senhor, reside a bênção e a maldição. Senhor, aqueles que creem, uma bem-aventurança eterna. Aqueles que resistem à verdade. Meu Deus, que o Senhor tenha compaixão destas almas. Ajuda-nos por Tua graça, guarda-nos, Senhor, e ajuda-nos, meu Deus, a entendermos mais e mais acerca da bendita verdade da ressurreição. Nós oramos e agradecemos ao Senhor por esta tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém.